Olá pessoal, hoje é quinta-feira, 7 de novembro de 2013, estamos aqui num dia talvez não tão bom assim para os tricolores, né? Os colorados provavelmente estão se regozijando nas flautas, mas a gente tem que vir aqui falar de esportes de novo na Web TV ao vivo de esportes do Jornal NH. Eu sou Chico Luz, agora são 3 horas da tarde e como quase sempre tem aqui ao meu lado o Christopher de Matos, que estava ontem na arena, acompanhou e louco lá a partida, né, Christopher? O jogo que marca não só mais uma eliminação no Grêmio, mais um ano do Grêmio sem títulos, mas eu acho que essa me parece uma partida assim que realmente cansou a paciência dos tricolores, né? Eu já vi muita gente hoje, redes sociais, rádio, televisão, falando que se é para classificar para a Libertadores, da maneira que o Grêmio vem jogando, que eles não confiam no título da Libertadores, não tem nem porquê, seria hora de fazer uma terra arrasada. Enquanto isso também tem gente que diz que não tanto, tem que acalmar. O que tem para se dizer desse pós-jogo, dessa eliminação do Grêmio, o processo agora que o Grêmio tem que pensar no final do Brasileirão, mas também já começar a planejar 2014. Chico, a priori me parece uma eliminação marcante para o Grêmio, não simplesmente por ter sido a primeira da arena, mas por uma mudança de discurso nos torcedores gremistas. Pela primeira vez, a gente tem acompanhado pelas redes sociais, com os colegas aí pelos corredores, torcedores fanáticos, pela primeira vez os gremistas deixam de valorizar aquela questão, a possibilidade de uma vaga sobre o rival, de estar na frente da 11 pontos do Inter no Campeonato Brasileiro, mas sim lamentar a realidade que é tão cruel em termos de conquistas com o Grêmio. Pela primeira vez o Grêmio deixa de valorizar uma vaga que pode conquistar ainda no G4 para a Libertadores do ano que vem e passa a sentir mais a eliminação da Copa do Brasil. Talvez sentissem antes também, acredito que sim, mas o discurso era outro, externamente era outro. Agora não, parece que publicamente se assumiu uma fraqueza e se começa a pensar, quem sabe a gente não trabalha para ganhar o Gauchão, que é a realidade que o Grêmio pode disputar. O Inter conquistou toda essa série de títulos na década passada a partir de uma meia-culpa, né? De olhar para o próprio umbigo, de perceber as reais necessidades do clube. Aquele time do Muricy que ganhou o Grenal em 2013. O Inter começou... São 13 Grenais sem vencer. Começou ganhando Grenais para ganhar Gauchões e o Grêmio parece que tentou muitas vezes botar a carreta na frente dos bois, né? O Grêmio chegou a uma final de Libertadores, talvez sem merecer, chegou há 2, 3 anos entre os melhores do brasileiro, com futebol muito complicado, muito no abafa, na força do Estádio Olímpico. Esse ano talvez ainda chegue pela força de alguns jogadores e do trabalho coletivo que o Renato desempenhou em rodadas atrás, mas é realmente um momento marcante na história recente do Grêmio. Os 12 anos que já passam a ser 13, porque o brasileiro não tem mais dúvida que o título é do Cruzeiro e que o calendário vai virar daqui a 2 meses, essa é uma realidade que talvez o número 13, sorte ou azar, quem sabe possa mudar essa realidade, mas é sim um marco zero talvez para essa mudança de realidade do Grêmio, Chico. Pois é, a gente falando um pouco sobre o jogo de ontem, né? Acho que uma coisa também marcante dessa eliminação é também porque foi dessa vez para um time que não tem tanta tradição quanto o Grêmio, né? Nas outras vezes o Grêmio perdeu para um Boca Juniors, perdeu para um Palmeiras, perdeu para um Milionários, que não era um bom time, mas é um time de tradição na Colômbia, então tem toda essa coisa. Agora, o Atlético Paranaense é um time que historicamente é um clube bem menor do que o Grêmio, e acho que isso também faz com que tenha essa questão toda assim de pesar realmente dar essa queda na realidade, né, eu acho, dos tricolores. Mais uma eliminação em fase de mata-mata e sequer uma final disputada. O Grêmio foi eliminado nos 2 turnos do Gauchão antes de chegar na final, foi eliminado na Libertadores nas oitavas de final, eliminado novamente na semifinal da Copa do Brasil, exemplo do ano passado. É um time que sequer disputa a final, é um time que sequer chega ali no limiar da conquista. É sempre uma esperança interrompida, é sempre uma expectativa frustrada, é sempre esse sentimento que talvez faça, quem sabe, o Grêmio olhar para suas próprias realidades, as suas próprias feridas e pensar numa situação diferente. O Grêmio não pode se dar o luxo de gastar o que gasta com o seu departamento de futebol e não ter nenhuma perspectiva de conquista, Chico. Era o ano de conquistar a Copa do Brasil. O Atlético Paranaense é um time inferior ao Grêmio. Tem alguns bons jogadores? Tem um treinador que soube identificar a realidade do Atlético também, mas o Grêmio é mais time que o Atlético. Só que esse trauma, esse pesadelo da falta de conquista tem entrado para o campo. Como conseguir fazer isso ficar separado da realidade?
eu realmente não sei. Talvez se soubesse, seria o treinador do Grêmio nesse momento, não o comentarista do Grupo Sinos. Pois é. Mas é uma situação que o Grêmio vai precisar conviver. É uma realidade e cada vez que tiver um jogo decisivo, esse histórico negativo vai entrar em campo. E ontem ficou claramente que no segundo tempo esse histórico fez valer a falta de precisão nos arremates. Os atacantes do Grêmio têm dificuldade de fazer gol, são 5 jogos sem marcar, tudo isso é verdade. Mas a perna pesou, o abafa da torcida no segundo tempo, aquela coisa de ficar em pé, roendo unha, a mulher chorando na beira do campo, aquele sentimento do segundo tempo, principalmente dos 20 minutos finais, entrou em campo, eu não tenho dúvida disso. Bom, falando agora do campo, né, Cris? A gente comentou várias vezes sobre o que o Renato estava armando para o jogo e a expectativa era de que ele mantivesse o mesmo time, que fosse com 4-3-3, que ia sendo trabalhado. Se ele usou um esquema, não tirou os 3 volantes em campo, manteve os 3 volantes sempre e não colocou um meia. No jogo que não tinha atacantes, a gente não achava que ele fosse mudar isso no jogo que teria todo mundo, mas mudou. O Renato modificou, colocou o Zé Roberto, tirou o Vargas. Não deu certo. Que bom tu acha? O que tu acha que tentou fazer e por que tu acha que isso acabou não resolvendo também? Eu não vou ser simplista de dizer que ele jogou para a torcida. Não quero chegar nesse ponto. Eu acredito que sim, as conversas que ele teve nos bastidores e a informação que o presidente Fábio Koff interviu pedindo também a ele que escalasse o Zé Roberto, talvez tenha lhe feito mudar de ideia. A verdade é que o Zé Roberto é um jogador que não vinha sendo aproveitado. O time não estava mais acostumado a jogar com ele e sequer tem treinado com ele. É um jogador que muda a forma da equipe jogar apenas em um treino, que foi o treino fechado, e a gente não tem a certeza que o Zé Roberto treinou de uma forma que foi um coletivo, pode ter sido apenas um trabalho bastante pontual, um trabalho técnico. Agora, ficou evidente, principalmente no primeiro tempo, que o Grêmio não sabia jogar com o Zé Roberto. Era aqueles 3 volantes fazendo aquele vamos que o Grêmio tem feito e com bastante qualidade de marcação, correria, e o Zé Roberto pegando a bola, girando para um lado, girando para o outro, não havia ultrapassagem. O Zé Roberto é um jogador que precisa de jogadores parecidos com ele do lado para que ele possa desempenhar a melhor função. O Grêmio não teve nenhuma jogada com o Zé Roberto, ele não acrescentou em nada ao Grêmio ontem. E a mudança de convicção do Renato que é preocupante nesse momento, porque é um treinador que chegou a algum lugar com as suas ideias. Na hora H, pode-se valorizar essa questão dele não ter sido sisudo, não ter sido cabeça dura e ter optado por essa metamorfose ambulante de mudar os conceitos táticos técnicos, mas se ele não treinou com esse time e não colocou em campo lá em Curitiba quando poderia, por que colocar agora? Por que o Vargas sair como titular? Porque o Vargas vinha sendo, diante das dificuldades, o atacante mais efetivo do Grêmio, ou pelo menos é o que chuta gol, né, Chico? É o que mais se aproxima de fazer um gol, né? Bom, agora convicções mudadas, o Grêmio ainda tem 5 rodadas pela frente no Brasileiro, né? Que já tem um jogo nesse domingo e agora tá da pior das hipóteses, o Grêmio pode acabar saindo do G4 agora, e se o São Paulo vencer a Sul-Americana, né, também diminui, então a situação pro Grêmio fica preocupante se o Grêmio não conseguir se recuperar no Brasileiro. O que tu achas agora que o Grêmio tem que fazer para manter ali a briga pela vice-liderança, para conseguir consolidar uma posição que vai garantir uma Libertadores pro ano que vem? Talvez não seja que a torcida quer a vaga, mas eu acho que não só animicamente, mas financeiramente também o Grêmio depende muito disso. Né? Não resta dúvida, A expressão que Libertadores virou obrigação, que tanto do Fábio Koff quanto do técnico Renato vieram a partir das entrevistas coletivas, fica bastante claro. Agora, o Grêmio corre sim um risco sério de ficar fora da Libertadores. A pressão é muito grande nesse momento. Tem esse jogo dificílimo contra o Cruzeiro, não vai ter o Vargas, que já está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Certamente ele vai voltar aquele retrancão dos 3 zagueiros, 3 volantes, e vai tentar especular alguma coisa nesse sentido. Agora, nesse momento o Grêmio tem que começar a fazer as contas. O São Paulo está na semifinal da Sul-Americana, tem grandes chances de ser o campeão, não tem ninguém jogando mais do que ele. Talvez o Vélez se equipare, mas não esteja melhor. Se o São Paulo ganhar, reduz uma vaga do Brasileiro. O Atlético Paranaense vai jogar com o Flamengo essa final. Se o Flamengo for o campeão, baixa mais uma vaga. O Grêmio vai ter que estar disputando com o Atlético Paranaense essa vaga direta que está complicado. Se o Furacão for o campeão, aí sim o 3º colocado entraria com a vaga direta, que nesse momento é o Grêmio. Só que o Goiás, que foi eliminado ontem, que para o Grêmio seria muito melhor que tivesse ele vencido o Flamengo, tá aí nessa limiar dessa disputa. E tá jogando bem. Tá jogando bem, merecendo uma vaga. E o Grêmio pode terminar o domingo fora do G4. Isso não é nenhuma questão fora da realidade. Basta não vencer o Cruzeiro
que é uma possibilidade. No Mineirão, uma que possibilidade faz real. mal pro Grêmio Mineirão, O né? Botafogo vencer o Inter não é uma questão sobrenatural pelo futebol ruim que o Inter vem jogando. E o próprio Atlético Paranaense sair vitorioso contra o São Paulo também não é uma situação tão absurda assim. Então o Grêmio vai ter que se agarrar com todas as forças e a torcida vai ter que fazer logo essa recuperação anímica. O time também não vai poder sofrer com essa eliminação por tanto tempo. Vai ter que ser estancada logo essa dor, passou a eliminação, mas vai ter que pensar no ano que vem. Sem Libertadores ano que vem vai ficar muito mais difícil de ser um ano para acabar com essa maldição desses 12, 13 anos agora sem vitória. Principalmente pela questão financeira, né? Acho que vale a gente também frisar isso. O Grêmio gastou muito, tem toda a questão ainda do contrato com a OAS, que é uma coisa que não está resolvida, né? Então, são questões que o Grêmio vai ter que pensar. O presidente Fábio Koff, que é se alguém que sabe, talvez saiba a receita para isso, é o Fábio Koff. Agora, ele vai ter que penar, porque o futebol mudou muito desde quando ele foi presidente em 96, a última vez, para agora, ele vai ter aí que se desdobrar para procurar uma nova receita. Eu acho que até não é o momento da gente começar ainda a falar em renovação de elenco. O Grêmio vai precisar mudar sim algumas peças, principalmente vai ter que contratar jogadores que saibam fazer gols, atacantes ou meias, enfim, jogadores que saibam fazer gols. Essa é a principal carência do time. Mas isso fica para um outro momento, mas a realidade é realmente conquistar, se agarrar com o que puder com essa vaga da Libertadores para pensar um 2014 diferente. Tá certo. O nosso tempo está se esgotando, só para lembrar também, né, que ontem à tarde o Novo Hamburgo venceu o Inter Sub-23 no primeiro jogo da final da Copa Metropolitana. O jogo foi aqui no Estádio do Vale, o Noia ganhou por 2-1 com um time misto. A previsão inicial era de que seria um time bastante reserva, mas teve ali vários titulares em campo. O Noia então vai em vantagem para a finalíssima, que é nesse sábado, lá em Alvorada, às 4 horas da tarde. Para o Novo Hamburgo basta um empate para garantir o título da Copa Metropolitana. O Inter vai ter que vencer, uma vitória simples também garante o título ao Inter, então expectativa de fortes emoções no último jogo do Noia antes da Supercopa Gaúcha. A gente volta nessa sexta-feira, aliás, para falar muito mais de esporte, dando a previsão do que vai acontecer nesse final de semana, com uma rodada que pode definir o Campeonato Brasileiro. Até lá!